Olá, amigos. Aqui estamos de novo para repartir um pouco aquilo que a gente tem em comum. Acredito que, assim você como eu, buscamos saber quem a gente realmente é. Não quero com isso dizer que o passado vai determinar o que a gente seja. O destino que nos foi dado nas mãos é para que a gente, com ele nas mãos, elabore os caminhos de prosseguir na existência. Mas então vamos lá. A leitura da história, que de fato define aquilo que eu penso ser, tem um divisor de águas que é fundamental. Muitos já falaram sobre isso, mas eu quero novamente voltar a falar. Se nós sabemos que o homem existe no mundo há 4 milhões de anos, que o homem proveio da África, todos os homens vieram da África, se nós sabemos que as primeiras civilizações, o homem andando em pequenos grupos, talvez em pequenas tribos, se agrupou ao longo dos grandes fluxos de água no mundo, como o rio Nilo, o rio Amarelo, o rio Indo, os lagos aqui da América. Ao longo desses grandes fluxos d'água, o homem foi se adensando até criar vilas, cidades que se agrupam entre si e formam civilizações. As primeiras civilizações de que nós temos ciência datam de 10.000 anos antes de Cristo para cá. A primeiríssima de todas de que se tem notícia é a dos Bantus na África, perto dos Grandes Lagos, e ao longo de milênios aí dentro, nós sabemos que 3.200 a.C., o rio Nilo vai ser povoado, a civilização egípcia vai nascer. A Mesopotâmia, no Oriente Médio, entre os Tigres e Eufrates, a civilização toda da Mesopotâmia, também por volta dessa época, até um pouco anterior a isso. Ao mesmo tempo, ao longo do rio Amarelo, na hoje China, e ao longo do rio Indo, na Índia, as civilizações vão se adensando por aí. Essas civilizações que aqui na América temos como representantes os maias e astecas e os incas aqui na América do Sul, essas civilizações nós vamos apelidá-las, chamá-las de pré-semitas. Elas vão fazer um confronto depois com um outro grupo de civilizações que se defrontam com essas com umas ferramentas completamente diversas. Essas primeiras civilizações eram comunitárias. A comunidade, já falamos alguma coisa, as comunidades que têm tudo em comum não aceitam fundamentalmente um conceito que eles não aceitam, não é que eles não conheçam, é o conceito de propriedade. Junto a uma tribo, junto a um povo, pega os nossos astecas, nossos maias, nossos incas, por exemplo, as terras jamais eles dizem que pertencem a eles. Eles não são donos das terras. Não há propriedade sobre nada. Essas primeiras civilizações têm um conceito chave, esse é o conceito que eu quero trabalhar, de que o dador da vida, chame-se lá como se quiser, esse dador da vida, o Deus, a divindade, o fundador do universo, deu de presente tudo o que o universo tem. Ele deu de presente sem buscar nada em troca, sem comércio. Não só o universo, a vida na Terra, a vida humana inclusive. Se nós somos dons dados, e ainda essas civilizações trabalham muito que o homem é imagem e semelhança desse dador da vida, para que o homem faça o mesmo que o dador da vida faz. Esse princípio de que tudo que há no universo, absolutamente tudo, é dado ao homem para que ele, convivendo com os outros homens, satisfaça as suas necessidades, a começar por aqueles que têm mais necessidades, os mais fracos, os órfãos, as viúvas. Essa capacidade de atender a todos, a começar pelos mais fracos, é para eles a ética básica, fundamental e decisiva. Jamais um deles vai dizer, isso me pertence e eu faço disso o que eu quiser. Nunca. Se me foi dado, eu devo cuidar daquilo que nos foi dado para que alcance a todos e todos tenham chance de viver. Aliás, a maneira pela qual esses povos olham o morrer e como são julgados ao morrer para ir para a vida mesmo, porque a vida para eles começa com a morte, esse critério é um critério exatamente sobre isso.
O homem é aquele que possui, foi-lhe dado todo o universo. Ora, quem se apropria daquilo que lhe foi dado é pior que ladrão. Nos direitos, depois que os povos estabeleceram, apropriar-se, se eu te dou alguma coisa para que cuides dela, e tu te aproprias dessa coisa, é pior do que se tu a tivesses roubado de mim. O crime é mais profundo. Pois bem, essas civilizações viviam com esse conceito chamado de posse. A posse dos bens para satisfazer as necessidades, a começar com os mais fracos. Vieram depois outros povos do norte, povos brancos, que trabalhavam com o cavalo, com o ferro, que do norte da Europa e da Ásia avançam sobre o sul e com essas duas armas eles vão vencendo a todas as comunidades organizadas do outro jeito. Não só vencem as comunidades, mas refazem, reestruturam essas universidades a partir de outro conceito. Se eu tenho todo o poder e a partir do poder que eu tenho estabeleço o direito, significa que eu faço daquilo que eu conquisto o que eu quiser. Ninguém vai dizer para mim o que eu devo fazer com aquilo que me pertence, com aquilo que é conquistado por mim. A partir da conquista, da violência e do estabelecimento de um direito que exclui esses povos, chamados de indo-europeus, porque eles avançam sobre as comunidades da própria Europa, avançam sobre as comunidades da África, do Egito especialmente, do Oriente Médio, avançam sobre o rio Indo, que tinha uma civilização comunitária fenomenal, avançam sobre as comunidades do Rio Amarelo e desde o rio Indo para o ocidente, eles avançam e se estabelecem, primeiro como medos e persas, depois estabelecem como a civilização grega e depois a civilização romana. Os romanos e os gregos são o auge, o mais evidente dessa civilização indo-europeia que trabalha com um conceito de propriedade. O conceito de propriedade vai se refinando cada vez mais ao longo da história, de tal forma que a partir dele tudo se justifica. Pensa bem nesses 5 elementos que agora eu vou lhe dar. Primeiro, se eu sou o proprietário da terra que eu conquistei, e a terra é minha, e faço dela o que eu quiser, e não aquilo de que tem necessidade os povos, as pessoas. Não interessa se eles têm necessidade. Se a terra é minha, eu faço dela o que eu quiser. E nós vamos ver depois na Europa, e da Europa para hoje, o que significou fazer da terra aquilo que eu quero. Como nós estamos esgotando a terra como se fosse o caldo, o sumo de uma laranja, ficando apenas com o bagaço. Esse é o primeiro conceito. O conceito de propriedade faz da terra alguma coisa que eu possa fazer dela o que eu quiser. O conceito de propriedade. A propriedade não se refere à necessidade, nem à satisfação de necessidades. Um proprietário pode ter 200 casas, usa apenas uma porque dela ele necessita, como qualquer pessoa, mas ele é proprietário das outras casas e faz delas o que ele quiser. Pois bem, o conceito de propriedade vai implicar em 5 elementos fundamentais. Primeiro, se eu sou dono da terra, eu sou dono também dos que trabalham a terra. A escravatura vai ser a primeira consequência oriunda da implantação da propriedade como horizonte de uma civilização. Os povos anteriores comunitários não tinham escravatura. Eles tinham prisioneiros de guerra, podiam se fazer, mas jamais escravatura. O escravo é aquele que eu coloco num modo de produção, eu produzo açúcar, ao invés de eu produzir, coloco a ele escravo para produzir para mim. O escravo não existe senão com os indo-europeus. A escravatura é a primeira consequência. Segunda consequência é quem anda a cavalo, de espada na mão, portanto, cuidando do gado, a cavalo, como os indo-europeus, é o homem masculino. A mulher que tinha um espaço enorme naquelas civilizações comunitárias vai ser deixada de lado. Não há espaço para a mulher. Há o feminicídio que vai acontecer. Ou, se quiserem, o uxoricídio. A mulher como esposa,
é simplesmente propriedade do dono. O homem é só o masculino. O filho é outra consequência. Se a propriedade é aquilo que é determinado por aquilo que eu quero, o filho é meu ou não é meu. Pertence ao meu patrimônio ou não. O filicídio vai ser outro elemento fundamental que vai acontecer desde Grécia, Roma e a Europa adiante vai acontecer. O outro conceito fundamental que vai acontecer é a discriminação. Eles são brancos, invadem todas as civilizações do Sul. As civilizações do Sul, se não são brancas, como a Índia, como a China, né, como o norte da África, como a Mesopotâmia, eles vão estabelecer uma compreensão do homem como sendo homem é o branco. Quem não é branco não é homem, não é humano. Essa perspectiva discriminatória vejam que as civilizações todas herdaram desde a África e desde a Ásia. E agora, tardiamente, eles fazem da mãe África e da mãe Ásia, fazem disso uma espécie assim de primitivismo. Eles são os importantes. Esse indo-europeu branco vai ser o fundamento, inclusive, da Segunda Guerra Mundial, do Hitler, quando se estabelece que um tipo de civilização branca e não de outra cor vai ser aquela que tem o direito de povoar o mundo, de determinar como seja o mundo. Essa perspectiva se estabelece tanto na economia, quanto na organização política, na organização cultural, na organização religiosa. É interessantíssimo ver, uma próxima postagem, eu vou trabalhar sobre essa questão. Como os mitos brancos estabelecem religiosa, culturalmente, politicamente, economicamente, essa discriminação. Discriminação que, portanto, vem de longe, vem dessa postagem, dessa posição, o homem como proprietário. A outra coisa que vai se estabelecer ali, na antropologia, é que o homem é a alma, ele é Deus, um Deus que veio para a Terra. E estando na Terra, ele tem uma coisa imortal chamada alma, mas dentro de um corpo que é o seu cárcere. Esse dualismo corpo-alma vai invadir depois toda a civilização ocidental, de tal forma que tudo que é corporal é mau, é perverso. E aqueles que atendem às necessidades do corpo, a fome, a sede, o abrigo, tudo aquilo que o corpo exige para viver, segundo a visão deles, isso é menos. A alma precisa de uma coisa, a contemplação das ideias universais, porque se é universal é que nem as ideias dos deuses. A sabedoria que leva o homem para cima, para o alto, a semelhança do Deus que ele era primitivamente, não é a economia, não é a política, não é... Inclusive a religião é feita como uma maneira pela qual esse homem, que é todo-poderoso, autossuficiente, vai estabelecer as regras do jogo, inclusive para si. Eu sou o dono da terra, eu sou o dono dos trabalhadores da terra, dos frutos que a terra produz, da mulher, do filho. Eu sou dono de mim mesmo, a vida é minha, faço dela o que eu quiser. Essa é uma concepção bem europeia. Eu sou dono de Deus. E se Deus me incomoda, eu faço um negócio com ele para que ele não me incomode. Ofereço-lhe um sacrifício para que ele me dê a graça, o favor, o privilégio que eu quero que ele me dê. Se ele está subordinado a um negócio do dar e receber, eu domino Deus também. É uma visão completamente falsa, completamente. Nós sabemos que essa perspectiva da terra, a perspectiva da antropologia, a perspectiva da relação sexual, etc., como se vai depois, no projeto europeu que se implanta em todo o mundo, como vai ser uma ferida que é preciso curar. Muito obrigado, voltaremos depois.